Tem uma irmã perguntando assim: irmão, eu não entendo isso. Mesmo Cristo morrendo por nós na cruz, ainda temos pecado? Ótimo. Ela está perguntando uma pergunta muito inteligente, muito sábia. Precisa saber disso mesmo. O homem, irmã, é todo feito pecado. É todo cheio de pecados. É uma troca que aconteceu. É uma troca. O pecado do homem foi perdoado em Cristo Jesus, para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Havia uma vida perfeita. A nossa geração seria uma geração de pessoas imortais. Nós seríamos imortais, não sei se a irmã sabe disso. Nós teríamos a imortalidade. Mas a enfermidade que o homem adquiriu lá no jardim, desobedecendo a Deus, é uma enfermidade que se chama morte. O pecado trouxe a morte. Essa enfermidade chama-se pecado, aliás. A enfermidade chama-se pecado. E a consequência dessa enfermidade é a morte. Como muitas enfermidades que a pessoa possa adquirir hoje levam à morte, o pecado leva à morte espiritual. Assim como uma pessoa, quando ela pega uma doença, aqui na Terra ela morre a morte física, ela pode morrer a morte espiritual quando ela adquire a enfermidade do pecado. Ela adquiriu, ninguém teve jeito de escapar dessa enfermidade, ela veio pela genética espiritual da humanidade. E Jesus morre por todos os nossos pecados, ele paga todos os nossos pecados, certo? Mas nós, esse título de pecadores, nós carregamos em nós. Nós éramos pecadores, somos pecadores, somos pecadores. Mesmo que nós não pequemos mais, não pequemos pecados, vamos dizer assim, para a morte, pecados para a morte, nós temos esse título de pecadores, entendeu? A gente batiza, eu batizei, tá, foram perdoados os meus pecados, todos os meus pecados que eu cometi antes de ser batizado? Sim, foram. Naquele momento, o sangue do concerto eterno e o sacrifício de Cristo na cruz me trouxe para o Pai. Eu estava distante de Deus, eu estava desconectado de Deus. Quando eu aceito o Senhor Jesus, creio na sua palavra, creio em Cristo, que Jesus é o Salvador da minha alma, naquele momento eu me salvo mesmo, há salvação em mim. Eu estou com a salvação, mas eu sou pecador. Eu sou um pecador com salvação. E eu devo parar com os pecados, mas eu não consigo. Você sabe quem falou isso, irmão? Não é só você que sofre com isso. O apóstolo Paulo sofreu com essa dúvida. Ele falou assim, gente, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal eu estou toda hora fazendo. Quem me livrará do corpo desta morte? É que eu vou entrar na palavra agora. Você também vai pegar a Bíblia aqui e começar a bater essa Bíblia para cima e para baixo, aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente ia até 3 horas da manhã aqui. O apóstolo Paulo sofria com isso. Ele falava, gente, eu sou pecador. Glória a Deus. Apóstolo Paulo, irmão. Você não é melhor que o apóstolo Paulo, eu também não sou. Ninguém dessa sala aqui é. Ele falava assim, eu quero fazer o bem, não consigo. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque o teu corpo, irmão, é o corpo da morte. É o corpo. Você é uma porção de terra que o Senhor emprestou da terra, foi lá na terra, enfiou a mão lá dentro e tirou lá da terra uma mãozada de terra assim e fez você. Fez você, porque você é descendente dessa obra que Deus fez. Ele emprestou um pouco de terra lá da terra e fez a gente. E aí o pecado entrou em nós. E nós estamos com o pecado. Entendeu? No corpo da morte, porque é esse corpo aqui que vai morrer. Nós estamos carregando. Ele me livra, ele me dá entendimento, sabedoria, a partir do momento que eu me encontro com o Senhor Jesus e a sua palavra entra dentro da minha alma, eu vou sendo purificado. O dia que eu for perfeito, o senhor não levou a irmã ainda, porque a irmã não é perfeita, porque a irmã peca. Quando a irmã fica pura, 100% pura, perfeitinha, a terra não suporta mais ter a irmã aqui. Não dá para a irmã ficar mais aqui, porque a irmã deixa de ter o corpo da morte e passa a ter o corpo da vida. E você vai ter que ir embora. Se você está aqui viva, fazendo pergunta aqui no chat, é porque você tem pecado. Você tem pecado. Você pecou no pensamento, você pecou no falar, você pecou nas obras, você pecou nas suas reações humanas. Eu pequei, você pecou, nós pecamos. Agora, dizer assim, que a irmã trai o seu esposo, aí é outra coisa. Que o teu esposo traiu a irmã, aí é outra coisa. É uma coisa assim que eu não me contive mais. Ao invés de me conter o apóstolo Paulo sofria com isso. Eu fiz deliberadamente. Mas aí, irmão, então você acabou de falar, está escrito lá na Bíblia que você leu agora há pouco aí, que eu tenho que confessar isso, mesmo que se acontecesse isso,
e a pessoa tivesse um puro e santíssimo arrependimento e fosse em Deus, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, está em Deus o perdão. Não estou falando que está em É Deus, não. verdade, sim. Está no homem a liberdade. Deixar a pessoa com liberdade ou não, tocar ou não, pregar ou não, ficar na frente do povo ou não. Isso aí é uma coisa que vai acertar com Deus. Mas só que Deus tem poder de perdoar. Porque senão, irmã, pensa bem. Como que pode o poder de Deus ser limitado ao batismo? Você me dizia assim, ó, Deus só consegue perdoar pecados de pessoas até o batismo. Depois que a pessoa se batizar, Deus perde o poder de perdoar pecados. E perde o direito de perdoar pecados de seus filhos, porque são seus filhos. Por isso que o Senhor Jesus, para você entender agora definitivamente, deixou a parábola do filho pródigo para a gente ler. O filho pródigo pecou, foi para o mundo, foi para as meretrizes, para as prostitutas, foi para o meio dos porcos, foi comer lavagem e voltou fedendo para casa, fedendo chiqueiro, fedendo porco. E o pai mandou lavar ele, dar um banho nele, tirou um anel assim do dedo, falou, põe um anel no dedo dele. Pôs um anel no dedo dele, mandou matar um bezerro cevado, fez uma festa e falou, aquele que estava perdido foi achado. Ah, isso aí não é o pessoal do mundo? Não, é o pessoal da casa. Ele é irmão daquele outro que ficou na casa. Entendeu? Os dois eram iguaizinhos. Então, a irmã entenda isso, os irmãos todos entendam isso. Deus tem poder e continua tendo poder de perdoar pecados a qualquer momento. Que haja arrependimento sincero. Se tiver arrependimento sincero, clamor sincero, é uma coisa que não adianta eu contar para ó, Irmandade, Deus me perdoou, viu? Deus me perdoou, agora eu quero ter ministério, Deus me perdoou, agora eu quero tocar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero... Não, aí eu já estou com vaidade, com soberba, com querendo... Não perdoou nada, perdoou, mas eu já estou querendo me achar demais. O perdão vem e a pessoa sabe que é com ela que o Senhor falou. É com ela, é nela que o Senhor colocou o perdão. Assim como eu falei para vocês hoje, agora há pouco, quando a pessoa sabe que Deus vai recolher ela. Inúmeras pessoas. A minha tia falou para minha prima assim, falou, ó, filha, hoje era segunda-feira, ela falou, hoje é segunda-feira, eu tenho um carnê, eu tenho um dinheiro guardado dentro de um vestido meu assim, um pacotinho assim, eu tenho tanto dinheiro no banco, a minha senha tal. Por que a senhora está falando isso? Porque quinta-feira vai ser meu funeral. Maior felicidade do mundo. Irmã da minha mãe. Quando foi quinta-feira, estava tendo um funeral lá na casa dela, e o senhor levou ela, e pronto, acabou, e os anciãos estavam lá fazendo o funeral dela. O senhor avisou, ela estava feliz, não via a hora de chegar quinta-feira. Ai, meu Deus do céu, não chega quinta nunca. Chegou quinta-feira, ela foi. Então, o senhor fala com a gente, antecipadamente, mostra para nós. Eu sei que é comigo que ele está falando. Entendeu? 6 de João, irmãos, quando a irmã Helena começou a falar do pão e tal, o senhor me trouxe assim, a respeito do pão. Vamos ler com a ajuda de Deus? Uma passagem aqui. Deixa eu só ver aqui